Meu nome é Eduardo, tenho 48 anos e vivo no interior de Alagoas desde que me entendo por gente. Cresci num ambiente humilde, mas cheio de trabalho e histórias que as pessoas contavam nas rodas de conversa. Talvez por isso eu sempre tenha tido um pé atrás, quando o assunto era coisa do outro mundo. Eu achava que tudo não passava de lendas para espantar as crianças na hora de dormir. Só que certos acontecimentos acabam fazendo a gente repensar muitas certezas. Eu conheci a Mariana num evento religioso organizado pela família dela. O pai dela era conhecido na região por tocar um negócio de cana-de-açúcar que dava emprego a bastante gente. Na época, eu ainda trabalhava como carregador num galpão de estocagem, esforçando-me para juntar algum dinheiro. A Mariana tinha um jeito que chamava a atenção por onde passava, principalmente pela postura discreta e o cabelo muito escuro, que ia até quase o meio das costas. Mesmo com tanta simplicidade, ela se destacava. Passamos algumas semanas trocando olhares, e numa dessas conversas rápidas, ela sorriu e disse que eu deveria me arriscar a convidá-la para um café algum dia. Foi aí que criei coragem e pedi permissão ao pai dela para conversar mais com a Mariana. Eu estava ansioso, mas ele não se mostrou contrário. Disse apenas que ficava a critério dela, pois não seria um pai autoritário. Ela fez um charme no começo, mas depois aceitou sair para que nos conhecêssemos melhor. Essa fase de descoberta foi muito especial, recheada de histórias sobre a rotina na usina de cana-de-açúcar e sobre meus planos de estudar à noite para conseguir um emprego melhor. Lembro de pensar, se um dia eu conseguir alguma estabilidade, quero formar uma família com essa moça. Com o passar de 2 anos, eu cresci no trabalho. Não fiquei rico, mas ganhei a confiança do pai dela, que me ajudou a conseguir uma ocupação no escritório. Quando me senti seguro o suficiente, pedi a mão de Mariana em casamento. Tudo aconteceu de forma simples, mas tinha muita emoção no ar. Em menos de 1 ano, nos casamos num fim de tarde, numa igrejinha da região. Éramos jovens e cheios de sonhos, e confesso que, olhando para trás, sinto saudade daquela sensação de que nada poderia nos abalar. Acontece que a vida é cheia de reviravoltas. Moramos num sítio herdado da família dela, um lugar espaçoso, onde plantávamos algumas árvores frutíferas para consumo próprio. Ali tivemos nossos 3 filhos. Primeiro nasceu um menino, depois mais um menino e, por fim, uma menina. Eu trabalhava duro para que nada faltasse em casa, enquanto Mariana se dedicava aos pequenos. Nos primeiros anos, nossa rotina era estável e até tranquila. Ela cuidava da casa, das crianças, participava de algumas atividades na comunidade local. Às vezes, nos fins de semana, a gente se reunia com o pessoal para ajudar nos mutirões das festas religiosas. Não havia nada de estranho. Pelo contrário, quem nos via de fora achava nossa família exemplar. No entanto, eu comecei a perceber que Mariana estava cada vez mais envolvida em encontros na igreja da região. Não era algo que me incomodasse de imediato, já que sempre fomos muito ligados à fé. Acontece que, em certo momento, ela passou a sair de casa no meio da tarde e só voltava muito tarde. As crianças ficavam sem orientação com a lição da escola, e até tarefas simples como fazer o almoço acabavam atrasadas. Fui conversar com ela. Mariana, o que está acontecendo? Você anda sumindo, os meninos perguntam por você, e eu também estou sentindo falta de sentar e conversar sobre o nosso dia. Ela me olhou meio sem jeito, dizendo que estava ajudando nas celebrações, mas não explicou direito do que se tratava. Afirmou apenas que era algo importante para a comunidade, que envolvia orações e apoio a pessoas em dificuldade. Apesar da minha curiosidade, tentei respeitar, mas confesso que aquilo começou a pesar quando chegava em casa e não via ninguém para abrir a porta. Certo dia decidi ver de perto o que tanto tomava o tempo dela. Terminei o expediente no escritório e segui para a igreja sem avisá-la. Lá, fiquei observando de longe. Vi Mariana entrando por uma porta lateral que dava acesso a uma sala pequena. Tentei me aproximar, mas um senhor me barrou. Desculpe, meu filho, aqui só entra quem for autorizado pelo padre. São encontros de oração e libertação. Se quiser participar, tem que falar com ele primeiro. Aquilo me deixou confuso.
libertação, eu não fazia ideia do que seria exatamente. Pensei que fossem apenas missas normais. Conversei com o padre depois, e ele me disse que precisava ter cautela ao inserir leigos nessas celebrações, porque eram momentos delicados de oração profunda, voltados para quem acreditava estar enfrentando alguma espécie de perturbação espiritual. A princípio, achei tudo meio exagerado, mas ainda assim tentei não interferir. Mariana, ao descobrir que eu andava sondando, se mostrou emocionada. Duda, por favor, confia em mim. Não estou fazendo nada de errado, só estou tentando ajudar as pessoas que passam por coisas sérias. Sinto que é um chamado, algo que não posso ignorar. Eu confesso que me senti mal por duvidar das intenções dela, mas pedi que equilibrasse melhor essa dedicação com as necessidades dos nossos filhos. Ela tentou por um tempo se desdobrar entre casa, trabalho voluntário na igreja e a rotina de mãe. Só que ficou cada vez mais distante, chegando a ficar horas trancada no quarto. Houve noites em que ela nem se deitava ao meu lado. Fui falar novamente com o padre, que reagiu surpreso. Eduardo não sabia que as coisas estavam tão complicadas. Sua esposa me conta que tudo vai bem em casa, que vocês se apoiam mutuamente. Ela realmente tem ajudado bastante aqui, mas se isso está prejudicando a família, podemos dar um tempo. Ele então me perguntou se eu havia contado a ele todos os detalhes. Foi quando percebi que, por vergonha ou medo, nunca expus ao padre a extensão dos problemas que ela já apresentava em casa. Isso explicava o tom de surpresa. Voltei para casa achando que, com a liberação do padre, as coisas voltariam ao normal. Mas aconteceu o oposto. Mariana pareceu perder todo o interesse pelo dia a dia. Passava longos períodos na cama, sem falar nada. Eu tentava puxar assunto, perguntava se estava tudo bem, e ela só ficava olhando para o teto, como se não me ouvisse. E quando falava, eram frases desconexas, sem nexo, que me deixavam preocupado. Não sabia se aquilo era alguma crise de ansiedade ou depressão. Cheguei a insistir para que ela procurasse ajuda médica, mas a dificuldade de acesso a um especialista na região tornava tudo mais complicado. Falei até com um clínico geral do posto local, mas ele não identificou nada físico que justificasse tais comportamentos. Observei que, ocasionalmente, ela tinha um jeito estranho de mexer o rosto, como se estivesse reprimindo algo. Numa dessas vezes, cheguei a me assustar quando os músculos dela se contraíram de maneira tão intensa que precisei chamar um dos meus filhos para me ajudar a segurá-la, temendo que ela se ferisse. Passei várias noites em claro, sentado ao lado dela, rezando baixinho, sem ter certeza do que estava acontecendo de fato. Pela minha fé, eu até pensava em algo espiritual, mas ao mesmo tempo tentava me convencer de que podia ser um problema de saúde mental. Num gesto de desespero, voltei a procurar o padre. Contei tudo com detalhes, sem esconder nada. Ele então se dispôs a ir à nossa casa. Curiosamente, na véspera da visita, ela levantou da cama, tomou banho e até preparou um almoço simples para mim e para as crianças. Sentei na cozinha e perguntei: "Fico feliz de ver você de pé. Acha que está melhor?" Ela respondeu de maneira muito educada, quase formal: "Estou bem, Duda, não se preocupe." Quando o padre chegou, ela o recebeu com um sorriso que eu não via há tempos. Conversaram tranquilamente sobre a igreja e os tais encontros. Parecia outra pessoa, cheia de energia. Mal o padre foi embora, voltou para o quarto e não saiu mais até o dia seguinte. Essa situação se repetia nas visitas seguintes, o que me fez desconfiar de algo muito estranho. Notei também que ela parecia ficar inquieta sempre que ele chegava perto, como se obrigasse o próprio corpo a reagir de forma normal. Aí, o padre se mostrou mais aberto a realizar o que ele chamou de intervenção. Segundo ele, havia a possibilidade de alguma perturbação no nível espiritual, e nem sempre isso se manifesta de forma espetacular. Às vezes, vem disfarçado de comportamento apático. Combinamos de levar a Mariana a uma dessas reuniões de oração. Eu só contei a ela que precisávamos ir à igreja, mas não expliquei o motivo. Uma amiga dela me ajudou a convencê-la a sair de casa, e assim, numa tarde de domingo, coloquei Mariana no carro. Ela estava tão indiferente que não questionou aonde íamos. Ao chegar,
Seguimos rapidamente para uma sala nos fundos da igreja, onde já havia umas 10 pessoas em círculo, segurando terços. Padre Caleb, que organizava o grupo, me explicou com calma. Vamos fazer orações de libertação, Eduardo. Não sabemos ainda o que pode estar acontecendo, mas se existir alguma influência ruim, queremos ajudar. Assim que a colocamos sentada numa cadeira, notei que ela ficou com os olhos desfocados, balbuciando frases sem sentido. As pessoas começaram a rezar em voz baixa e a Mariana se encolheu, pressionando as mãos contra a cabeça. Eu não saberia dizer se estava presenciando um ataque de pânico ou algo sobrenatural, mas a cena me deixou paralisado. Por cerca de 2 horas, todos mantiveram as orações, enquanto ela mudava de postura várias vezes, como se tentasse escapar dali. Em alguns momentos, falava de maneira agressiva, culpando a mim e o padre por tê-la levado. Noutras, apenas sussurrava qualquer coisa incompreensível. No fim, ela desabou, exausta, e tivemos que carregá-la de volta para o carro. Padre Caleb então me explicou que aquele ritual de oração era um recurso inicial, mas que talvez fosse preciso algo mais específico, um exorcismo oficial. Ele disse que nem sempre se chega a esse ponto, mas que, se acontecesse, teria que envolver mais clérigos ou até uma autorização especial da diocese. Confesso que me senti um tanto incrédulo e ao mesmo tempo com medo. Porém, a essa altura, eu só queria minha esposa de volta. Meus filhos também não sabiam o que pensar, pois estavam crescendo e percebiam que a mãe não era mais a mesma. Eu tinha receio de que isso pudesse abalar completamente a nossa família. Foram quase 2 anos de tentativas com grupos de oração, conversas particulares com o padre e alguns encontros de aconselhamento. Nesse período, tivemos até um Natal em que mal nos falamos na ceia, tamanho era o clima estranho em casa. Houve um aniversário de um dos meninos em que ela ficou o tempo todo trancada no quarto. Em certas ocasiões, eu pensava em me separar e levar as crianças para a casa de parentes, mas algo me segurava. Não era só a lembrança de quando nos casamos ou o sentimento que, apesar de tudo, ainda me prendia a ela. Era uma sensação de que, se eu a abandonasse, estaria negando a responsabilidade que assumi no dia em que escolhi ficar ao lado dela, na saúde e na doença, fosse lá o que estivesse acontecendo. À medida que o tempo passava, surgiram novos indícios de que havia algo mais complexo do que uma simples crise. Por exemplo, várias noites seguidas, ela acordava às 2 ou 3 horas da manhã e ficava parada num canto do quarto encarando a parede sem dizer nada. Certa vez, minha filha acordou chorando e me chamou, dizendo que a mãe estava no corredor, murmurando palavras confusas. Tentei falar com ela, mas ela só me olhou e voltou para o quarto. Parecia ter voltado a dormir imediatamente. Na manhã seguinte não se lembrava de nada. Foi então que Padre Caleb sugeriu um procedimento mais aprofundado, contatando outros sacerdotes de uma cidade vizinha. Quando finalmente aconteceu o ritual, não foi algo público ou escandaloso. Reunimos uns 5 ou 6 religiosos num salão reservado. Foi tudo feito com extremo cuidado. Mariana estava sentada, meio apática, e eu acompanhava ao lado, rezando com o grupo. Eles se alternaram em leituras e rezas, tocando sinos pequenos em alguns momentos. Ela começou a suar e a balançar a cabeça, como se estivesse incomodada com a barulheira. Houve um instante em que Mariana olhou diretamente para um dos padres e disse algo que me fez gelar. Não eram palavrões ou palavras de ordem, mas um comentário muito íntimo sobre a vida daquele padre, algo que ela nunca poderia saber em circunstâncias normais. Ele ficou visivelmente abalado. Esse tipo de coisa se repetiu mais algumas vezes, trazendo à tona segredos e inseguranças de quem estava presente, inclusive as minhas. Aquilo bastou para que os sacerdotes insistissem que se tratava de fato de uma influência sombria. Porém, ao contrário das histórias que a gente ouve em filmes ou lendas locais, nada se desfez num passe de mágica. Foram meses de acompanhamento e conversas, pedidos de orações dentro e fora do ritual, até que ela começou a reagir aos poucos. Havia semanas em que parecia melhorar, depois regredia.
Eu me apeguei à fé e também à paciência de quem está disposto a lutar pela família. Houve momentos de exaustão extrema, em que achei que perderia o emprego por faltar tanto. Meus filhos, já adolescentes, me ajudaram muito a manter a casa minimamente em ordem. Num sábado de manhã, recebi uma ligação do padre pedindo que eu fosse até a igreja com Mariana. Fui com ela, sem muita esperança, apenas preocupado em fazer o que eles pediam. E lá, eu vi o padre e mais 2 pessoas que eu não conhecia, aparentemente padres de outra região. Rezaram de maneira firme, mas tranquila, enquanto Mariana ficava ajoelhada no centro do altar. Foi tudo muito simples. Durou pouco mais de 1 hora, e no fim, ela ficou ali, ainda de joelhos, em silêncio. Quando levantou, olhou para mim com uma expressão que eu não via há anos. Um olhar de quem se reconhecia e voltava a ter consciência plena. Num tom calmo, pediu para ir embora para casa. Nos dias seguintes, a melhora foi notável. Ela voltou a cuidar das tarefas domésticas, conversar com as crianças, discutir comigo sobre as contas e até a brincar sobre o meu jeito desorganizado de guardar roupas. Parecia uma pessoa saindo de um longo sono. Se me perguntam hoje, você acredita que foi uma possessão ou algo do gênero? Eu só posso dizer que vi coisas que não sei explicar. Talvez fosse uma crise espiritual genuína, talvez um distúrbio mental grave, ou, quem sabe, uma combinação dos dois. Seja qual for a verdade, o que me importa é que conseguimos atravessar aquele período e meu amor por ela se manteve firme. Tempos depois, ela continuou frequentando a igreja, mas de um jeito mais moderado, sem ficar tanto tempo envolvida em ritos misteriosos. Eu a acompanhei algumas vezes, descobri um lado solidário que ela sempre teve, mas que não precisaria ser levado ao extremo de sacrificar o convívio familiar. Meus filhos cresceram, cada um seguindo sua vida. Ainda moramos no mesmo sítio, e volta e meia lembramos de passagens desse período como um pesadelo que ficou para trás. É algo de que eu não gosto muito de falar abertamente, mas ao mesmo tempo, sinto que me transformou em alguém mais humilde diante do desconhecido. Aprendi que, por mais que a gente tente manter tudo em ordem, existem dimensões da vida que escapam ao nosso controle. Até hoje, quando alguém me pergunta como eu consegui suportar aquela fase, respondo que foi graças a 3 fatores: os filhos, a fé e a teimosia em não desistir do que construímos juntos. Ainda não sei se existe alguma palavra que explique tudo o que vivemos. Só sei que num mundo tão grande, coisas extraordinárias podem ocorrer de modo silencioso, transformando o cotidiano de uma família do interior num teste de resistência e amor. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Caio. Em meados de 2019, precisei ir passar uns meses na casa dos meus tios, num município de Santa Catarina. A situação com meus pais estava complicada. Eles enfrentavam dificuldades financeiras e emocionais e me mandaram ficar com meus tios até as coisas se ajeitarem. Não era o tipo de mudança que eu queria, mas aceitei. Lá, tudo era minúsculo e apertado, e a rua onde eles moravam costumava ser palco de brigas e confusões que eu só conhecia pela televisão. Mas naquele período acabei conhecendo outra face da vida que me acompanha até hoje. Meus tios, Celso e Célia, dividiam um apartamento que ficava num prédio antigo, repleto de infiltrações e cheiro de mofo. O lugar era espremido ao lado de vielas tão estreitas que mal passava um carro. Lembro de ver pessoas dormindo na calçada, perto de fogueiras improvisadas, e de sentir uma mistura de medo e pena. O meu quarto era, na verdade, um antigo depósito com poucas janelas, mas eles me receberam de braços abertos. Tinham 2 bichos de estimação, um cachorro velho chamado Bentinho e um gato resgatado da rua, o Zulu, que aparecia somente nas horas de comer. A atmosfera do bairro me marcou desde o primeiro dia. Havia lixo acumulado em cada canto e uma fumaça constante,
resultado das queimas de entulho que os moradores faziam para tentar manter as ruas limpas. À noite eu preferia nem sair. Ouvi dizer que naquela região a polícia aparecia de vez em quando, mas não demorava muito até ir embora. Tudo ali parecia esquecido, como se aquele canto do estado não tivesse a menor importância para as autoridades. Faz parte do dia a dia aqui, dizia meu tio Celso com um sorriso sem jeito. A gente aprende a conviver, completava minha tia Célia, apontando para as feiras improvisadas na esquina, onde vendiam de tudo: frutas, roupas velhas e até medicamentos sem rótulo. Logo que cheguei, eles me mandavam comprar pão e café numa vendinha próxima. Eu ia morrendo de receio, desviando de pessoas que vagavam pela rua, algumas trêmulas e com olhares opacos. Não sei se usavam algo ou se estavam apenas anestesiadas pela vida dura que levavam. Cruzar aquele quarteirão era sempre um desafio, mas me acostumei. Eu mantinha a cabeça baixa, cumprimentava brevemente quem me encarava e seguia meu caminho sem me meter em nada. Um dia, voltando da vendinha, percebi um cheiro forte que me embrulhava o estômago. Já tinha sentido fedores parecidos ali, mas aquele parecia pior, como se algo estivesse apodrecendo perto das calçadas. Quando passei por uma barraca construída com papelão e lonas velhas, notei que havia um vão aberto. Foi pura curiosidade que me fez olhar. Lá dentro, entre trapos e lixo, um corpo estava estirado. Não precisei chegar perto para saber que a pessoa estava morta havia muito tempo. A pele já mostrava manchas escuras e a roupa, se é que se podia chamar de roupa, estava grudada ao corpo. Fiquei parado alguns segundos, sem saber o que fazer ou pensar. Ninguém falava nada, ninguém parecia notar. Eu saí dali com as pernas trêmulas, tentando não pensar naquela imagem, mas não adiantou. Sempre que fechava os olhos, lembrava. A ideia de que aquilo pudesse acontecer no meio da cidade, sem que ninguém ligasse, me deixou transtornado. Quando cheguei ao apartamento, não contei nada aos meus tios. Só me sentei no sofá, calado, enquanto Bentinho, o cachorro, me cheirava, como se percebesse minha inquietação. Depois desse episódio, passei a sentir uma estranheza em casa. Não sou de acreditar em assombrações, mas algo pesava no ar. A vida seguiu quase normal por alguns dias, mas Bentinho começou a latir sem parar, olhando para a porta de um quartinho que ficava no final do corredor. Aquela porta estava sempre fechada, e pelo que meus tios diziam, guardava apenas caixas velhas de mudança. O problema é que o cachorro ficava ali, rosnando sem encarar ninguém, como se quisesse alertar sobre algo que não estava à vista. Ele é velhinho, coitado, dizia minha tia, fazendo carinho no pescoço dele. Meu tio garantia que Bentinho não tinha doença alguma, mas também não achava explicação para aquele comportamento. Durante a madrugada, vez ou outra, o cachorro começava a uivar de forma desesperadora, e eu acordava com o coração disparado. Na rua, as brigas e os gritos seguiam sua rotina infernal, só que dentro de casa eu também não tinha sossego. Certa noite despertei com um barulho que não consegui identificar. Levantei, fui até a sala e encontrei tudo escuro. Bentinho estava plantado no corredor, olhando para a porta do quartinho fechado. Ele não latia naquele momento, apenas se mantinha imóvel, tenso. Juro que tive a impressão de que havia alguém do outro lado da porta, como se uma presença silenciosa e pesada ocupasse aquele espaço. A sensação era incômoda, difícil de explicar, sem cair em exageros. Fiquei lá por alguns instantes, me perguntando se deveria abrir a porta ou se era melhor fingir que nada acontecia. Voltei para meu colchão e coloquei o travesseiro sobre a cabeça, tentando me convencer de que era só coisa da minha imaginação. No dia seguinte, Bentinho amanheceu abatido. Notei que ele havia vomitado algumas vezes e tremia, como se estivesse sem forças. Não se levantou para comer, não reagiu quando o chamei pelo nome. Estava encolhido num canto, quase sem respirar. Aquilo foi rápido demais. Em menos de 2 horas ele morreu. Meu tio enterrou o cachorro num terreno baldio próximo, com a ajuda de 2 senhores que moravam lá havia mais de 20 anos. Fiquei sem reação, lembrando de como Bentinho era sempre tranquilo e afetuoso, e de como nos últimos dias ele parecia assombrado por algo que não conseguia expressar.
Pouco tempo depois, Zulu, o gato, desapareceu. Às vezes ele sumia por 1 ou 2 dias, mas acabava voltando pedindo comida. Dessa vez, porém, fiquei quase 1 semana sem vê-lo. Acabei encontrando-o jogado ao lado de uma lixeira perto de um beco já sem vida. Parecia que alguém ou alguma coisa tinha feito aquilo. Fiquei sem vontade de comer por dias, lembrando do olhar sem vida daquele animal. Comentei com meus tios, que ficaram chocados, mas não tinham como investigar ou chamar a polícia para isso. Era só mais uma tragédia, num lugar onde as tragédias se acumulavam. A situação começou a ficar insustentável. Eu pensava no corpo que havia visto na barraca, nos bichos mortos e no desconforto dentro de casa. Meu tio e minha tia também pareciam abatidos, mesmo não falando muito sobre o assunto. Enquanto eu tentava manter a rotina de compras na vendinha, ouvi uma conversa entre 2 homens próximos àquela barraca. Falavam sobre o morador que tinha morrido ali. Um deles disse que aquele homem não era só um mendigo, mas alguém que mexia com rezas e simpatias, e que havia sido acusado por algumas pessoas de trazer azar ao bairro. Teriam batido nele até a morte, deixando o corpo apodrecer como um aviso para quem tentasse seguir o mesmo caminho. Outros comentavam que, antes de viver na rua, ele chegou a alugar um quarto naquele mesmo prédio, mas foi expulso por problemas que ninguém sabia explicar. Quando escutei isso, senti um calafrio no estômago. Fiquei pensando se tudo o que estava acontecendo no apartamento poderia ter alguma relação com aquilo. Voltei para casa ainda mais inquieto. Tentei ler um livro, ouvir música, mas nada ajudava. O fim das tardes se tornava carregado de uma tensão invisível, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer a qualquer instante. Em uma das madrugadas, acordei com minha tia gritando. Corri para a sala e encontrei fumaça por toda parte. Havia fogo nas cortinas e no sofá, se espalhando rápido pelas paredes. Meu tio, desesperado, tentava apagar as chamas com um balde de água, mas era inútil. Peguei o que pude e saí, junto com eles, para o corredor do prédio. As labaredas se alastraram e todo o andar virou um caos. Famílias corriam, algumas choravam, outras tentavam salvar os pertences. Tudo era um tumulto de gritos, sirenes e desespero. Ouvi boatos de que a origem poderia ser um curto-circuito, embora ninguém tivesse certeza do que realmente provocara aquele incêndio. Em questão de minutos, o incêndio consumiu uma parte do prédio. Saí com a roupa que eu estava vestindo e um par de chinelos. Assistimos às chamas, impotentes. Não dava para fazer nada além de rezar ou chorar. A fumaça invadiu as ruas e o pessoal dali ficou reunido tentando entender o que aconteceu. Ouvi relatos de que tudo teria começado em algum ponto elétrico na sala, mas no fundo eu pensava se havia outra explicação. Era como se uma sequência de tragédias viesse nos perseguindo sem trégua. Nos realocaram temporariamente numa área abandonada perto dali. Vivemos com outras famílias em barracas improvisadas que nos protegiam da chuva, mas não do desconforto nem do medo. O espaço era apertado, a comida escassa e o clima tenso. Eu tentava dormir, mas acordava com pesadelos. Em alguns, eu via o rosto de um homem desconhecido, sem expressão. Em outros, recordava o corpo na barraca, como se estivesse diante dele de novo. Certa noite na barraca, juro que percebi alguém me espiando por um vão na lona. Me levantei bruscamente, mas não havia ninguém. Ouvi somente um zumbido fraco, vindo não sei de onde. Tentei respirar fundo para me acalmar, mas ficou impossível voltar a dormir. Passei o resto da noite sentado, segurando minhas pernas, achando que a qualquer momento aquilo poderia voltar a se repetir. As pessoas na rua começaram a falar de histórias estranhas. Diziam que tragédias estavam aumentando naquele pedaço, e alguns comentavam que o suposto rezador morto não encontrava descanso, rondando por ali para se vingar ou talvez pedir ajuda. Uns acreditavam, outros riam e negavam. Eu evitava comentar, mas depois de tudo, não consegui mais manter o ceticismo. Houve quem relatasse ter visto vultos no meio da madrugada, e houve quem ouvisse vozes vindas dos becos. Eu tentava me convencer de que era apenas fruto da tensão, mas toda vez que eu cochilava surgiam sonhos desconexos.
marcados pela sensação de que alguém estava perto, esperando por mim na escuridão. Meus tios perderam praticamente tudo no incêndio. Conseguiram juntar algum dinheiro para passar uns dias num hotel barato, mas logo ficaram sem recursos. Naquele ponto, tinham de pensar em recomeçar a vida em outro estado ou voltar para o interior, mas não havia qualquer solução aparente. A situação estava tão desgastante que até conversar se tornava difícil. Eu queria voltar para a casa dos meus pais, só que eles também não tinham muitas condições de me manter. Mesmo assim, depois de várias ligações e apelos, resolveram me receber de volta. Para sair de Santa Catarina, tive que juntar minhas roupas num saco plástico, pois não sobraram malas. Peguei um ônibus até uma cidade vizinha e de lá embarquei em outro para o Paraná. A viagem foi longa e cansativa, mas eu evitava pensar em tudo o que deixava para trás. Deixei meus tios para trás, prometendo ajudá-los quando pudesse. Me despedi com um nó na garganta porque sabia que não era só a pobreza que nos perseguia, mas algo que não entendíamos completamente. Ao chegar ao destino, fui recebido com preocupação. Minha mãe percebeu que eu estava diferente, mais calado, e meu pai tentava me distrair, contando sobre os assuntos de casa. Aos poucos, fui me acomodando num quarto improvisado, mas continuava pensando no rosto daquele homem que vi na barraca e no jeito que Bentinho rosnava para o quartinho. Tinha dificuldade para pegar no sono, sempre com a sensação de que alguma coisa havia ficado inconclusa. Soube, tempos depois, que meus tios conseguiram um trabalho precário em outra região do estado, mas nunca se recuperaram totalmente. Não voltaram a ter animais de estimação e raramente mencionam aquele período em que morei com eles. Sempre que toco no assunto, é como se surgisse um desconforto. Minha tia, que era brincalhona, hoje tem um olhar distante. Meu tio evita falar de lugares onde a vida se confunde com a morte. Talvez ache que lembrar disso traga ainda mais sofrimento. Até hoje, quando me vem a imagem daquela rua e das noites que passei nas barracas, sinto um aperto no peito. Não sei se tudo aquilo foi apenas uma sucessão de desastres ou se realmente havia algo inexplicável nos rondando. Se alguém me pergunta o que aconteceu de verdade, não tenho resposta clara. A única certeza é que aquela experiência me transformou de um jeito que poucas pessoas entendem. Carrego a memória de tudo, e com ela a angústia de não saber se escapei por sorte ou se continuo sendo seguido por uma história que ninguém ousa contar em voz alta. Nunca mais pisei naquele bairro. Vez ou outra surge uma lembrança do cheiro de fumaça, do latido insistente de Bentinho, do silêncio assustador de Zulu e do corpo apodrecido dentro da barraca, ignorado por todos. Às vezes, sonho com aquilo. Acordo suando, tentando respirar fundo. Fico me perguntando se a morte ou o que quer que seja ainda me acompanha. Talvez sim, talvez não. É difícil dizer quando a realidade se mistura com o que a gente sente. Tudo o que posso fazer é seguir em frente, mesmo com o desconforto que insiste em estar presente. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Cecília, e por muito tempo hesitei em falar sobre o que vivi. Não é uma daquelas histórias cheias de efeitos especiais ou fenômenos impossíveis, mas algo que ainda me inquieta de um jeito difícil de explicar. Tudo começou há alguns anos, quando eu estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo, tentando conciliar as pressões do cotidiano com meus planos para o futuro. Eu morava em São Paulo naquela época. Não vou citar cidade ou detalhes exatos, porque prefiro preservar as pessoas envolvidas. E dividia um apartamento simples com uma amiga chamada Alina. Ela era extrovertida, cheia de energia e vivia planejando programas para nos tirar da rotina. Certa tarde me chamou com uma empolgação fora do normal e disse que queria me apresentar a um amigo do namorado dela. Vai ser divertido, confia em mim. Eu não estava muito aberta a encontros ou qualquer tipo de novidade romântica, mas ela insistiu tanto que acabei aceitando. Na minha cabeça,
Seria só uma saída rápida, nada que fosse mudar o rumo da minha vida. Mas me enganei. Na noite em que conheci Cassiano, fomos parar numa lanchonete que ficava perto de onde Alina e o namorado dela gostavam de se encontrar com os amigos. Eu tinha ido meio contrariada, confesso, porque era sexta-feira e eu só queria descansar. Mesmo assim, entrei no carro de Alina e passei o caminho inteiro reclamando que deveria ficar em casa. Chegando lá, senti um ar de estranheza. Não saberei dizer se foi pelo clima ou pela forma como Cassiano me cumprimentou, mas meu peito apertou de um jeito novo, que me deixou incomodada. Ele tinha um jeito tranquilo, gostava de escutar tudo com atenção, fazia perguntas que deixavam a gente à vontade e, de imediato, mostrou um interesse genuíno por mim. Alina percebeu e trocou olhares discretos comigo, como se dissesse: "Está vendo, valeu a pena vir." Troquei contatos com Cassiano de maneira natural. No dia seguinte, ele já mandou mensagem querendo conversar sobre música, filmes e o que nos motivava na vida. Foi assim que, de conversa em conversa, passamos a nos ver com mais frequência. Ele se mostrava respeitoso, gentil, atento aos pequenos detalhes, o tipo de pessoa que sempre sabe qual é o nosso prato favorito ou o que nos faz sorrir. Naquele momento, eu tinha certeza de que qualquer mulher se sentiria admirada diante de tanta dedicação. As semanas foram passando e, apesar de tudo ocorrer de forma muito intensa, acabamos dando um passo para trás. Tínhamos algumas diferenças que na época pareciam intransponíveis. Eu fazia faculdade e trabalhava até tarde. Ele queria construir família, sonhava com uma vida mais tradicional, com a ideia de ter filhos logo e alguém para recebê-lo em casa após o trabalho. A gente terminou um primeiro namoro de forma pacífica, mas ainda havia uma sensação estranha de história inacabada. Não demorou para que, algum tempo depois, nos aproximássemos de novo. Nessa segunda tentativa, Cassiano estava convencido de que conseguiríamos levar tudo ao mesmo tempo. Ele tentaria me apoiar nos estudos, e eu, por minha vez, tentaria ser mais presente ao lado dele. Ficamos numa espécie de vai e vem por alguns meses, até que um dia ele soltou que queria casar em pouco tempo. Eu entendo suas obrigações, mas preciso de alguém que siga meus planos, que esteja pronta agora. Eu quase congelei. Tinha acabado de iniciar estágio num escritório, um lugar que prometia abrir portas na minha área. Quando fui sincera e falei que não podia largar tudo para assumir esse compromisso imediato, vi o semblante dele mudar. Ele parou por alguns instantes, mas não falou mais nada. Depois disso, eu voltei à minha rotina atribulada e ele parou de me procurar por um tempo. Embora a decisão de manter meus estudos estivesse clara, eu ainda sentia um vazio esquisito, como se estivesse deixando algo importante para trás. Segui em frente, arranjei um segundo emprego quando o estágio acabou, me mudei para outro bairro e troquei de telefone. Entre uma mudança e outra, não tive mais notícias dele. Mais ou menos 2 anos depois desse silêncio, numa manhã qualquer, minha chefe pediu que eu fosse buscar uns documentos na portaria de um prédio do outro lado da avenida. Eu já passava por aquela região quase todo dia, pois ficava perto do novo endereço do meu trabalho, e não imaginava quem poderia cruzar meu caminho. Atravessava a rua apressada quando alguém me chamou. Reconheci a voz de imediato. Era Cassiano saindo de uma loja de conveniência com um sorriso que misturava surpresa e felicidade. Ele me deu um abraço enorme, perguntou como eu estava, falou de como a vida tinha mudado. Fiquei ansiosa e ao mesmo tempo alegre, pois revê-lo despertou lembranças boas. Porém já estava atrasada, então pedi desculpas e precisei correr. Ainda assim, a gente trocou contatos de novo. Alguns dias se passaram e ele me achou pelas redes sociais. Disse que haveria uma festa na casa dos pais dele, uma comemoração familiar, e que seria uma ótima oportunidade para retomarmos contato. Eu fiquei receosa, mas aceitei. A festa ocorreu numa noite de sábado. Quando cheguei, ele fez questão de me apresentar como namorada para todo mundo. Senti um estranho conforto naquilo, como se finalmente estivéssemos no lugar que sempre quisemos. A partir daí, voltamos a viver o romance, mas desta vez num ritmo diferente. A família dele me pareceu receptiva, embora a mãe, Dona Laura, demonstrasse uma certa reserva. O pai, seu José, se mantinha calado
acompanhando tudo de longe. Alguns dias depois da festa, Cassiano me convidou para passar a noite na casa dele, já que os pais iam viajar pelo final de semana. Eu aceitei, sem imaginar no que estava me metendo. Na primeira noite não houve nada de anormal. Conversamos, jantamos, vimos um filme e fomos dormir. Na segunda noite, porém, algo perturbador aconteceu. Estávamos deitados quando escutamos um barulho semelhante a alguém lamentando no quintal. Não era apenas um som de vento ou algum animal. Tinha uma cadência que lembrava soluços longos e quase desesperados. Senti meu corpo ficar pesado, como se cada movimento precisasse de um esforço extra. "Você está ouvindo?" Ele fez que sim com a cabeça e se levantou. Abriu a janela do quarto e tentou ver se havia alguém do lado de fora. Como estava tudo escuro, ligou a lanterna do celular e começou a gravar o áudio para ter certeza de que não estávamos imaginando coisas. Nesse momento, acho que meus nervos foram ao limite. Não me lembro de como adormeci, mas sinto que desmaiei por conta do medo. No dia seguinte, ele me acordou na hora do almoço preocupado. Disse que eu chorava dormindo e não o deixava me acordar. Fomos falar disso com a mãe dele quando ela voltou de viagem, mas Dona Laura agiu como se não fosse novidade. Escutou a gravação, balançou a cabeça e apenas comentou: "Nessa vizinhança, às vezes acontecem coisas assim. É melhor vocês orarem e não darem muita atenção." Essa frase não me confortou. Pelo contrário, me deixou com a sensação de que algo mais profundo estava acontecendo. Ainda tentei ouvir a gravação de novo para ter certeza de que não havia vozes conhecidas, mas o áudio ficou muito distorcido. A partir daquele dia, Cassiano começou a ficar diferente. Ficava impaciente do nada. Parecia desconfiar de qualquer coisa que eu falasse. Em vez de perguntar como foi meu dia, começava a me acusar de esconder algo dele. Numa tarde, cheguei do trabalho e ele estava à minha espera no portão, com um olhar que eu não reconhecia. "Com quem você estava conversando antes de entrar?" "Ninguém, Cassiano. Eu só estava falando ao celular com meu chefe. Ele precisava de um relatório." Ele travou a mandíbula e entrou em casa sem dizer mais nada. As noites também ficaram estranhas. Começamos a ouvir sons como se arranhassem as paredes e toques leves na porta, sempre de madrugada. Uma vez, quase às 3 da manhã, alguém girou a maçaneta do quarto, mas quando Cassiano se levantou para reclamar, não encontrou ninguém. A casa inteira parecia tomada por uma atmosfera que deixava todo mundo incomodado. Dona Laura chegava a trancar a porta do quarto dela e do marido antes de dormir, mas nunca explicava o motivo. Certa noite tive um sonho que me deixou paralisada. Sonhei com uma mulher vestida com uma camisola muito simples e antiga, o cabelo cobrindo parte do rosto, o corpo magro e curvado. Ela me encarava sem dizer nada por alguns instantes até que sussurrou: "Você precisa sair daqui." Acordei com o coração batendo forte, sem saber se era só um pesadelo alimentado pelos ruídos ou algo mais. Contei para Cassiano, e ele reagiu com ironia, dizendo que meus medos estavam me deixando paranoica. Porém, eu notava que ele andava de um lado para o outro durante as madrugadas, como se não conseguisse dormir direito. Cada vez que ele tentava zombar do assunto, percebia um leve tremor em sua voz, como se quisesse se convencer de que nada estava acontecendo. Com o passar das semanas, a relação foi se desgastando rápido. Ele passou a me limitar. Não queria que eu saísse com minhas amigas. Mal tolerava que eu visitasse meus pais. Uma noite, precisei ficar até tarde em casa dos meus familiares, pois minha mãe estava doente e eu a ajudava. Ao chegar, Cassiano estava parado na sala, as luzes apagadas. Ele me esperava com raiva nos olhos. "Achei que você não voltaria." Eu tentei me explicar, mas ele não me ouvia. Esse comportamento de perseguição aumentava a cada dia. Ao mesmo tempo, a casa emitia sinais que beiravam o inexplicável. Passos no corredor, janelas que pareciam balançar sozinhas, rangidos que vinham do teto como se alguém andasse no forro. Passei a ter outro sonho recorrente, em que a mesma mulher da camisola me mostrava um livro antigo. Ela abria várias páginas, todas rabiscadas com nomes de pessoas desconhecidas e anotações estranhas.
Nunca conseguia ler nada com clareza, mas sentia que havia algo de muito errado naquilo. Quando eu tentava perguntar o que era, ela me agarrava pelos ombros e repetia: "Não fique, não fique." Numa das noites seguintes, enquanto discutíamos sobre meu horário de trabalho, Cassiano partiu para cima de mim de uma maneira que jamais imaginei que pudesse acontecer. O olhar dele era de pura fúria. Ele apertou meu braço com tanta força que comecei a temer o pior. Quando a mãe dele escutou meus gritos, correu e conseguiu intervir, segurando o filho pelos ombros até ele recuar. "O que está acontecendo com você, Cassiano?" Ela questionou com lágrimas nos olhos, mas ele não respondeu nada, apenas me soltou e recuou para o canto da sala, como se não reconhecesse a si mesmo. Durante aquela semana, as brigas se tornaram diárias, sempre por motivos aparentemente pequenos, mas que acendiam nele uma raiva incontrolável. As madrugadas eram povoadas por sons que pareciam acompanhar cada tensão emocional que acontecia ali dentro. Então, numa madrugada, acordei ouvindo sussurros que vinham do corredor. Parecia uma conversa baixa, mas não distinguia as vozes. Levantei devagar, abri a porta do quarto e vi que as luzes estavam apagadas. Cassiano também levantou, acendeu a lanterna do celular e caminhamos até a sala. Não havia ninguém. Foi quando percebi algo no chão, um caderno velho com a capa rasgada, aberto em páginas cheias de símbolos estranhos. Ele não pertencia a mim e nunca o tinha visto antes. Perguntei se era dele, mas Cassiano jurou que não e disse que nunca deixava nada no corredor. Nós ficamos ali, parados, sem saber o que dizer. No dia seguinte, mostrou o caderno para Dona Laura, que olhou tudo com um semblante distante e disse que não fazia ideia de quem trouxera aquilo para dentro de casa. Ela até pensou em conversar com vizinhos, mas acabou desistindo, dizendo que poderiam rir da história ou achar que era só uma peça velha esquecida em algum canto. Vi Cassiano examinando aquelas marcas em silêncio, como se reconhecesse alguma coisa. Ainda sugeri que levássemos o caderno a alguém que entendesse de símbolos, mas ele recusou a ideia, argumentando que era melhor não mexer mais nisso. Pouco tempo depois disso, Cassiano começou a demonstrar um ciúme que beirava a obsessão. Passava grande parte do dia me mandando mensagens, questionando onde eu estava, com quem e por que demorava tanto para responder. Até no meu trabalho, ele apareceu sem avisar, dizendo que suspeitava de algum envolvimento meu com colegas. Aquilo me assustou de verdade. Eu já não tinha paz, não conseguia estudar e, para piorar, continuava sem entender o que acontecia na casa. Os rumores entre os parentes próximos dele eram de que existia um segredo na família, algo relacionado a um parente distante que lidava com assuntos estranhos, mas ninguém falava claramente sobre isso. Sempre que perguntava a Dona Laura, ela desviava do tema e recomendava que eu rezasse e que tivesse fé. Diante de tanta tensão, eu e Cassiano começamos a ter confrontos físicos mais frequentes. Numa noite, ele apertou meu pescoço e por alguns segundos vi toda a minha vida passar diante dos meus olhos. Foi somente quando Dona Laura bateu na porta do quarto para perguntar se estava tudo bem que ele me largou. Naquele instante, decidi ir embora de vez. Arrumei o pouco que eu podia levar na mochila e saí no meio da noite, sem olhar para trás. Precisei de meses para me recuperar do trauma. Recomecei minha vida aos poucos. Aluguei um quarto na casa de uma colega, busquei terapia e tentei esquecer aquele capítulo. Porém, pouco tempo depois, descobri que estava grávida. Foi um choque, mas também me deu forças para seguir em frente. Nunca voltei a falar com Cassiano diretamente. Apenas mandei mensagens para a família dele quando meu filho nasceu. E eles chegaram a conhecer o neto numa tarde rápida. Nesse encontro, Dona Laura me confessou que havia descoberto que alguém da família guardava, havia muito tempo, objetos cheios de inscrições que não compreendiam e que Cassiano teria encontrado parte desse material na adolescência. Não sei se é algo sobrenatural ou só uma influência ruim, mas aquilo mexeu com a cabeça dele de algum jeito. Ela não me deu detalhes, mas deixou subentendido que até o pai de Cassiano, seu José, já havia vivido eventos esquisitos na juventude e que por isso
Buscavam ajuda espiritual sempre que possível. Depois desse dia, nunca mais mantive contato com eles. Soube por conhecidos que Cassiano passou por um período complicado, com vícios e comportamentos autodestrutivos, mas aparentemente conseguiu se reerguer com o apoio de alguns parentes distantes. Hoje em dia ouço boatos de que leva uma rotina normal, como se aquilo tudo estivesse enterrado no passado. Ainda me pergunto se foi apenas um surto psicológico, agravado por conflitos familiares e pela bagagem emocional que nós dois carregávamos. De vez em quando acordo de madrugada com a imagem daquela mulher da camisola na cabeça. Não a vejo claramente, não escuto mais sua voz, mas sinto que há algo por trás dessas recordações, algo que não se explica só por pesadelos. A incerteza do que de fato existia naquela casa me persegue, mas tenho medo de investigar. Meu filho hoje me traz a força que preciso para continuar e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de não me arriscar de novo. Se um dia for obrigada a retornar àquela casa, espero estar preparada para o que possa encontrar. Talvez nunca saiba toda a verdade, mas prefiro manter distância. Não desejo a ninguém a sensação de desamparo que carreguei naquele lugar. É estranho falar sobre tudo isso, mas hoje sinto que parte de mim precisava desabafar. Por mais que possa parecer uma história confusa ou até paranoica, foi real demais para mim. Não houve demônios pulando de portas. Não houve fenômenos que possam ser exibidos em um filme. Só fiquei com um rastro de dúvidas e memórias assombrosas que me acompanham até agora. Já conversei com terapeutas e amigos e cada um tem sua teoria. Trauma, estresse ou influência de algo que não compreendemos. Na prática, eu não sei dizer qual é a explicação definitiva. Apenas sei que vivi tudo intensamente e, no fim, superei. Ou talvez simplesmente aprendi a conviver com as marcas que ficaram. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.